Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2025 do Por Elas, um espaço de voz, debate e transformação. Esse programa nasceu para falar sobre direitos, enfrentamento à violência de gênero e principalmente para fortalecer a presença feminina na sociedade. E hoje começamos o ano com um marco histórico. Nunca antes a Câmara de Novo Hamburgo teve tantas mulheres eleitas. Vamos conhecer as vereadoras Luciana Martins, Deza Guerreiro e Daya Hanisch, que assumem seus primeiros mandatos e terão um papel fundamental à frente da Procuradoria Especial da Mulher. Juntas, elas representam força, luta e um novo tempo para a política local. Além disso, março é o mês da mulher e a Câmara preparou uma programação especial para celebrar conquistas e impulsionar mudanças. Então, fique com a gente porque a conversa de hoje promete inspiração e transformação. Tudo bom? Gurias, sejam muito bem-vindas. É um prazer reuni-las, as três, no nosso programa Por Elas, o primeiro de 2025, para falar sobre um assunto tão importante que é a representatividade, então, da mulher na sociedade. Não só na política, mas também nos demais espaços de poder. Eu quero começar, então, o nosso bate-papo pedindo para que cada uma de vocês se apresente brevemente e fale um pouquinho sobre o que impulsionou cada uma, então, a querer vivenciar essa experiência política dentro de um legislativo. Professora Luciana? Então, eu sou a professora Luciana, na verdade, sou professora aqui na cidade há 30 anos e a vinda aqui, Tati, para essa casa legislativa, eu sempre digo que é uma consequência. Eu milito no movimento sindical há 20 anos, fui uma das fundadoras do Sindicato das Professoras e dos Professores e, naturalmente, quando a gente fala da nossa vida funcional, está relacionado à questão da Câmara de Vereadores. Então, estar ocupando hoje essa casa no Legislativo é uma consequência. Para além disso, enquanto jovem, militei no movimento estudantil, então venho de uma vida desde muito cedo militando, nunca num partido político. Até porque a política não se resume a uma representação aqui no Legislativo ou de um partido, de uma sigla. Mas muito feliz e que bom que hoje estamos aqui com as três mulheres, sendo a nossa legislatura aí a primeira a ter. E que a gente esteja abrindo caminho para que a gente possa, numa próxima, estar multiplicando este número aí, porque acho que o grande objetivo para a sociedade é que a gente viva com o princípio da equidade. Ou seja, que a gente tenha o mesmo número de representações, sejam de mulheres ou sejam de homens. Isso é bom para a sociedade. Vereadora Daya Hanisch. Oi, quero agradecer, eu sempre fico muito feliz por estar aqui nesse programa. Quero agradecer a presença também das vereadoras, de todos vocês do programa. Sou Daiane Hanisch, sou policial civil, sou mãe, sou avó. Eu entrei na política, na verdade, sempre acompanhando meu pai há mais de 20 anos, sempre no partido, em alguns eventos, em alguns momentos aqui na Câmara, quando eu conseguia dar um pulinho e ver a presença dele aqui. E o que fez eu entrar verdadeiramente, pensar em ser candidata, foi logo após o falecimento dele, inclusive no velório, muitas pessoas diziam assim: nossa, Daya, teu pai me ajudou. E daí foram horas, teu pai me ajudou. E nossa, meu pai fez realmente a diferença na passada dele, aqui ele fez a diferença na vida das pessoas. E eu pensei, é isso que eu quero para mim. Eu sei que na polícia eu consigo já fazer a diferença, ajudar o próximo. Então, conciliando as duas atividades, mostra que a gente pode muito mais. E isso também se deve à importância da representatividade feminina, com assuntos específicos que a gente aborda. E a minha luta, uma das maiores lutas, é por mais mulheres na política. Lembramos, é difícil a comunidade não se lembrar, mas a Daya é filha do Sérgio Hanisch, nosso saudoso Serjão, que ficou muitos mandatos, legislaturas aqui conosco. Junto. Vereadora Deza Guerreiro.
Tudo bem, Tudo muito bom? obrigada pelo convite de estar aqui com as minhas duas colegas vereadoras, então a Daia e a Prof. Lu. Na verdade, vou primeiro me apresentar. Então, o meu nome é Andresa Guerreiro. Todo mundo me conhece por Deza Guerreiro. Eu sou a fundadora da ONG Amparo Animal de Novo Hamburgo. Isso fazem há mais de 10 anos. E foi através dos animais e foi pelos animais que eu entrei na política. Então, é uma luta que eu já tinha, né, que eu já estava há anos nessa luta, e aí quando eu entendi que a gente precisa, a política faz parte. Então, tudo aquilo que a gente busca, que a gente precisa, tem a política, a questão política. Então, acabei entrando pelos animais e, né, então foram 2.037 votos de pessoas que, assim como eu, que estavam cansados de ver tanta situação, que hoje a gente fica triste, chateada. Então é uma forma que a gente tem de estar lutando, e estando aqui dentro a gente tem uma força muito maior, né? Então foi através dos animais e para os animais e pelos animais. Aqui na Câmara, o mês de março, estão acontecendo diversos eventos, palestras, e depois, no decorrer do programa, vamos conversar mais sobre isso, mas teve uma palestra muito marcante em alusão ao Dia Internacional da Mulher, então, que foi uma servidora pública do TRRS, a Débora do Carmo Vicente, que participou de uma das sessões falando, então, sobre a representatividade feminina nos espaços de poder, né? A professora Luciana, durante a sessão, fez uma fala falando da importância, né, das mulheres estarem cada vez mais presentes, e destacou, né, que a representatividade na política ela ainda é baixa, né, em cargos eletivos. Né? Estamos avançando, sim, estamos cada vez mais presentes em diversas instituições, mas 18% de mulheres nas câmaras municipais. Como vocês percebem esses dados, né? E o que vocês acreditam que sejam os principais desafios, então, para aumentar essa participação? Bom, quando a gente pensa localmente, a gente pode dizer que a gente aumentou a representatividade, que nós tínhamos 2 e hoje temos 3. Quando a gente pensa a nível de Rio Grande do Sul e a nível de Brasil, a gente precisa pensar que 18% é muito pouco e é menor do que tínhamos, né? Isso tanto nos legislativos municipais como na Câmara dos Deputados. A gente não avançou o que deveria. Acho que as dificuldades a Débora salientou, né? E cada uma de nós aqui pode falar dentro da sua perspectiva. Hoje a gente tem uma legislação que obriga os partidos a terem 30%, e talvez nós estejamos aqui por causa dessa legislação. Talvez nós não estivéssemos aqui se não tivéssemos essa legislação, mas mesmo ocupando 30% no cotidiano das nossas siglas partidárias, ou da minha sigla partidária, é uma dificuldade, né, Tati, da gente avançar. E para além disso, a gente tem outras tantas coisas que são nos colocadas, como se a política não fosse um espaço para nós mulheres. Eu venho de uma categoria que 98% são mulheres. Se a gente pensar aqui, na história do Legislativo Municipal, nós só tivemos 2 professoras ocupando uma das 14 cadeiras, e antes nós tínhamos um número maior de cadeiras. E por que nossa categoria, as mulheres que representam, não estão? Pelas dificuldades, pela dupla jornada, pela dificuldade financeira, né? Por a sociedade entender ou não visualizar os partidos, as instituições. Eu acho que a questão da política é mesmo institucional. Os partidos, na sua grande maioria, são comandados por homens. Exatamente. E como a Daia disse, a gente só avança nas nossas pautas quando nós ocupamos esse espaço. Eu venho de um partido que até a semana anterior havia uma única presidente, uma presidenta do partido. Em 45 anos da história do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, nós tivemos apenas uma presidenta. E aí, se a gente for ver, nos
diversos partidos, nós talvez não encontramos nenhuma mulher presidindo. Um exemplo, o tamanho que é o partido nunca teve em Novo Hamburgo uma presidente mulher. Passou algumas mulheres, mas não efetivamente no voto. O que ocorre também é uma busca dos homens, um exemplo, para 10 homens poderem concorrer no nosso partido, deveriam 5 mulheres estarem concorrendo. Então era aquela busca, inclusive, de outros partidos ligando, não quer vir para o meu partido. A intenção não era dar um apoio para aquela mulher, e sim para que conseguisse colocar mais homens. Então, mais isso, uma moeda de troca. E como a Débora falou do TRE, ela deixou uma coisa muito clara, e foi uma coisa que eu passei, uma das maiores dificuldades na minha campanha, o financiamento. Muitas vezes não tem, e quando tem, é mínimo. E uma coisa muito importante, a colocação da Daia com relação essa questão, né, de partido, são tantas mulheres e tantos homens, que eu posso dizer, então, eu estou aqui porque uma das mulheres do PP desistiu, então eles precisavam de uma outra mulher para que não caíssem 2 homens, né? Para que não saísse. Exatamente. Então, Exatamente. Então precisava desse número de mulheres, né? Para poder. E aí que eu fui. Então eu acabei aceitando o desafio e as coisas aconteceram. Mas é exatamente isso. E tem uma coisa que eu observo e vejo muito, que é como a Prof. Lu falou. A política parece ser para as pessoas, mas a política ela é mais masculina, ela é mais para os homens. E não. A política não é. A política é para as mulheres. Só que se criou sempre essa coisa de que o lugar da mulher não é na política. É bem claramente, o lugar da mulher não é na política. E nós estamos mostrando, hoje somos 3, e nós estamos mostrando que o lugar da mulher é, inclusive, e é de muita importância que ela esteja na política. E nesse momento e nesse contexto, nós temos que puxar a responsabilidade para nós também. Nos encorajarmos e nos unirmos para cada vez mais mulheres façam parte. E ser o exemplo. E essa importância de nós falarmos, de nós 3 estarmos aqui na Câmara de Vereadores, nesta casa, que seja exemplo para muitas mulheres que queiram também estar aqui. Porque tem mulheres com muita... As mulheres têm muita capacidade. Porque, sejamos bem honestas, a mulher, ela tem a sua casa, né? Importa se tenha filhos ou não, ela tem compromissos de trabalho, ela tem compromissos na sua casa, ela tem, às vezes, 2 jornadas de trabalho, né? Então, é assim, a mulher ela é muito capaz e isso é uma coisa que a gente precisa mostrar. Às vezes, eu acredito que a palavra é encorajar outras mulheres, para que elas também saibam que elas são capazes de estar aqui ou de estar onde elas quiserem estar. Deza, para além de encorajar, acho que é importante abrir caminhos, né? Exato. E que cada uma de nós, dentro da sua atuação, abra caminho para outras mulheres, né? A gente tem um compromisso de estar dentro dos nossos partidos, dentro dos nossos gabinetes, na nossa atuação aqui, abrindo caminho para que outras mulheres possam estar aqui. E não só os partidos, né? A sociedade também dá esse apoio de modo geral. Com certeza, e acho que algo que é bem importante, né? E que muitas vezes a gente pega no cotidiano, né? As mulheres estão reivindicando um espaço. A gente, e a Daia, retomando ali, a Daia traz algumas pautas das mulheres, elas só têm visibilidade se elas estão nestes lugares, né? E a gente pode pensar assim, o judiciário, a política, as nossas carreiras. Hoje, por exemplo, o maior número de matrículas nas universidades são femininas. Mas para quais os cursos? Como é que a gente avança, por exemplo, na pesquisa no país? Estávamos discutindo há 2 anos atrás que a mulher que recebia uma bolsa como pesquisadora, quando ela tornava-se mãe, vereadora Daia, ela perdia. Por quê?
para continuar com a bolsa, tu tem que ter uma produção acadêmica. E tanto a Daia como a Deza, que são mães, Sim. né, sabem que após a maternidade é normal que isso não aconteça, né? Então a gente tem muito que avançar. E todas as vezes que as mulheres avançam, a sociedade avança. Eu acho que isso é importante a gente dizer. Não é uma questão de discutir gênero dentro de uma perspectiva de disputa. Não é. A gente precisa também superar essa discussão. Nós estamos falando de uma discussão de gênero porque nós temos questões específicas que precisam ser discutidas em todos os âmbitos pelas mulheres. Então, ocupar os espaços de poder é isso. E é importante lembrar também que o direito ao voto da mulher também é uma conquista muito recente, 24 de fevereiro, se Menos não me de engano, 100 anos. né, 93 anos, então, apenas que as mulheres podem votar. Seguindo na conversa, nos pontos que vocês destacaram, né, agora, então, como eleitas, né, quais são as mudanças reais que vocês acreditam que a presença feminina nos espaços de poder, especificamente aqui, que é uma casa onde se constroem propostas, debates, né, pode trazer para a sociedade, no caso aqui de Novo Hamburgo? Eu acredito que desenvolvimento de projetos específicos para nós mulheres, para o bem-estar das mulheres e para o crescimento delas também. Participação na economia solidária, empreendedorismo. São tantos eixos que nós, com um olhar feminino, nós conseguimos ver quais são as carências dessas mulheres. Exatamente, concordo com a Daia. Eu acho que a gente consegue ter um olhar mais assertivo, ou Isso. talvez até um olhar de que forma que a gente pode contribuir, de que forma que a gente pode ajudar outras mulheres e outros programas, né, como ali a economia solidária, enfim, que a gente possa estar junto com essas pessoas, porque, né, compreendendo aquilo, qual é a real necessidade. Sem dúvida, a gente vai ter pautas específicas nessas que a vereadora Daia relatou, mas também acho que quando a gente pensa na representatividade feminina no poder legislativo, para além das nossas pautas, é a gente pensar numa cidade dentro da perspectiva de gênero, no sentido de que às vezes pode parecer que um projeto ele não tenha vinculação e que ele não precise ter esse olhar. Hoje, quando a gente discute nas casas legislativas um grande avanço, é que a gente pudesse pensar todas as legislações que são encaminhadas dentro do legislativo, dentro da perspectiva racial, né? Exato. E dentro da perspectiva de gênero. Indiferente se é uma pauta apenas que se dirigem às mulheres. Porque a gente pode pensar assim, e o transporte público, ele dialoga? E a saúde? Bom, a educação, perfeito. A questão da mobilidade urbana, a questão do ordenamento da cidade. Como é que a gente pensa o desenvolvimento econômico dentro da perspectiva das mulheres? Então, para além das pautas que cada uma de nós com certeza vai estar apresentando projetos de lei, é um desafio que a gente possa pensar que todo projeto, indiferente do que ele trate, a gente possa estar pensando maior amplitude, dentro dessa perspectiva de gênero, para que nós não estejamos, enquanto mulheres, esquecidas. Porque quando a maioria da legislação é proposta pelos homens, muitas vezes o olhar, né? E a gente pode aqui, então, lembrar a Mas eu acho que a questão em todos os setores, todos os segmentos. Exato, né? Que a Débora colocou para nós no dia da palestra. E por que eu quero destacar isso, vereadora Daia e vereadora Deza? Porque isso também é muito comum ao legislativo, né? Que as mulheres tenham um espaço específico, que elas possam discutir apenas determinados temas, determinadas pautas. E isso é algo que a gente precisa avançar. A gente precisa mais de mulher. A gente precisa abrir caminho para que a gente possa pensar que a discussão de gênero, ela é ampla, ela é necessária e ela perpassa todos os aspectos da nossa cidade. Então, eu vejo
Tati, como uma perspectiva que a gente possa fazer essa discussão. Que de cada todos, projeto né? tenha aí Isso. o olhar das 3 vereadoras dentro da perspectiva de que somos Em mulheres. todos os segmentos e setores. A vereadora Daia trouxe o exemplo também da palestra, né, Sim. da Débora, que foi o desenvolvimento do airbag, que é uma tecnologia fundamental hoje em dia, que garante a segurança, né, em casos de acidentes, mas que logo que construído foi pensado por homens para o público E quantas masculino, mortes de mulheres né, e crianças. sem levar em Exato. consideração todas as peculiaridades, né, do corpo feminino e do corpo de crianças e o quanto isso trouxe de acidentes, né, na Foi época. gravíssimo, Isso. gravíssimo. Então, a presença, como vocês falaram, da mulher faz com que o viés seja pensado, que as iniciativas sejam propostas, porque de repente pensa-se um projeto para as mulheres, mas não atende às necessidades que nós temos, né? Então, a presença feminina cada vez mais nesses espaços faz com que seja pensado, né, essas atividades e direcionadas, políticas públicas. Direcionadas. Exato. e que atenda realmente, né, as necessidades, Exato. né? Vocês, quando começaram na vida política, agora recente aqui na Câmara, mas o envolvimento político já é bem amplo, né, desde cedo, porque política não se restringe somente a estar, né, num cargo eletivo, enfrentaram muitas dificuldades, porque uma das coisas bastante abordadas aqui durante a palestra, e várias vezes que a gente teve outras palestras aqui, foi a questão da violência, né, contra as mulheres na questão da política mesmo, né? Então, como vocês percebem esse tema, se vocês se sentiram em algum momento violentadas nesse sentido, ou ainda, né? E que dicas vocês dariam para as mulheres para encorajá-las a superar esse tipo de medo, né? Eu falo especificamente da lei que foi aprovada no Brasil, 14.192 de 2001, que estabelece normas, né? Também trazendo para prevenir, reprimir e combater a violência política contra as mulheres, né? Essa lei foi fundamental para ajudar a sanar um pouco dessa violência que muitas mulheres relatam. Foi fundamental, mas o que ocorre? Ela não foi ampla, ela foi direcionada. O que ocorre? Eu poderia dizer que eu passei por uma violência política, mas por causa de algumas coisas na lei que se restringiu, não foi o crime. Porque eu não estava candidata naquele momento e também não estava num cargo eletivo. Essa lei ela tem muito a que melhorar, porque o que ocorreu? E o mais impressionante, inacreditável, foi que partiu de uma outra mulher, que me diziam assim no partido: tu quer tanto concorrer com o número do teu pai? Se é pelo número dele, se é pelo uso do número do teu pai, não concorra, nós vamos colocar em ata que vamos deixar esse número de lado. Mas tu não precisa concorrer. E não era essa a questão, eu queria muito concorrer para fazer a diferença. E outra frase também que foi usada foi: não concorre, tu vai passar a maior vergonha da tua vida. E eu não concordei. Claro, é uma violência psicológica, porque naquele momento tu pensa, por que isso? O porquê? Porque eu não tenho apoio financeiro? Porque eu não tenho apoio dentro do próprio partido, de algumas pessoas? E o partido não se faz com uma pessoa, se faz com um coletivo? Então, eu desafiei, eu disse, é o que eu quero e eu vou até o fim. E ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Bem pelo contrário. Mas isso partir de uma outra mulher, que nós falamos tanto na violência dos homens contra as mulheres, mas a pior violência é a que parte de nós mesmas. Por isso nós temos que ter mais união, mais participação umas com as outras no seu convívio. E eu acredito que se a lei ela fosse mais ampla, pensando mais em nós mulheres, ali essa pessoa teria cometido um crime. Tu sabe que eu escutei a seguinte frase de um amigo: olha, Deza, fico muito feliz que tu vai concorrer, mas tu sabe que tu não vai ganhar. Não tem a mínima chance de conseguir. Em primeiro lugar, que nem política tu é.
Mas aí a gente tem que entender, até uma vez, eu lembro que a Prof. Lu disse para mim, tu não fala, né? Porque eu disse, eu não venho da política, né, Lu? Não sou. E a Lu disse, não, agora tu é. Mas no sentido, quando eu falava isso, era que eu realmente não vivia uma política. Mas a gente todos os dias, no nosso dia a dia, a política ela é presente. E aí foi muito engraçado, porque eu falei assim, mas e se eu conseguir? Não, mas tu não vai, tu não tem essa condição para isso. E aí eu pensei assim, vem de pessoas que muitas vezes a gente queria um amparo, né? Um amigo que poderia dizer, né? Não, e aí, mas aquilo me fez eu me fortalecer mais e mostrar assim que nós somos capazes. Eu poderia não estar inserida na política, mas a gente vive o nosso dia a dia, a política. Né? Então, na nossa vida, tudo que a gente faz tem um envolvimento. E aí eu falei, eu vou fazer e vou não é nem mostrar, mas eu vou trabalhar e vou fazer o meu melhor. E veio aí o resultado, né? Isso foi uma das frases que eu escutei, tá? E teve frases, inclusive, até de colegas daqui, que diziam também, quando eu estava concorrendo, tu não vai entrar, não tem chance de tu entrar. E aí, até essa semana, uma pessoa me falou, realmente me surpreendeu. Aí eu falei assim, mas nós mulheres, a gente tem uma força, a gente faz, e a gente faz muito com o coração, a gente coloca todo o nosso amor, e eu acho que às vezes tem um diferencial, porque tudo aquilo que a gente pega, nós mulheres já viemos, né, que tudo aquilo que a gente faz é o comprometimento em casa, é o comprometimento no trabalho, nós somos 100% comprometidas com o que a gente faz, né. Então essas são algumas violências e eu não desanimei por isso, muito pelo contrário, aí eu me fortaleci. Tati, quando tu perguntas assim o que a gente sofre, eu vou te dizer que cotidianamente a violência de gênero acontece subjetivamente, né? De uma forma que muitas vezes a gente acaba nem percebendo, né? Sutilmente, assim, eu acho que é um desafio. As casas legislativas, elas são impregnadas de ritos, de regimentos, de formas dentro de uma institucionalidade para trazer a questão da violência de gênero, né? Então, assim, para além disso, a gente pode pensar como nós somos descritas pela mídia, como nós somos descritas por pessoas que comentam situações da nossa atuação partidária, da roupa, né? Da que forma, é uma coisa tão pequena. Da forma em que as pessoas fazem comentários, né? Hoje a gente tem aí, inclusive nas redes sociais. É o que eu ia realmente falar. Quando as pessoas descrevem ou discordam de algo que tu estás pautando, normalmente elas pegam uma mão muito pesada e para denigrir a imagem da mulher. E com o homem, isso é diferente. E aí a gente está falando muito, muito claro, porque quando a gente está falando de violência de gênero, a gente está falando desde um comentário numa rede social até um ato de violência, né? Até uma forma de expressão com gritos, por exemplo, né? Que não faria se fosse com um homem. Mas quando um homem se dirige a uma mulher, ele se coloca naquele lugar de estar agindo dessa forma. Então, é subjetiva, ela acontece, mas como é que a gente faz? A gente ocupa, né? A gente vai fazendo com que as estruturas, de fato, pensem a ver os seus processos. Mas é desafiador, né, Tati? E na segunda-feira eu falava, a gente tem aí no Brasil, no Rio Grande do Sul, em diversos lugares, sutis violências, até realmente violências que acabam com a vida de mulheres que ocupam mandatos. Hoje, a gente pode dizer, em uma pesquisa recente, de que a política é um lugar perigoso para as mulheres, porque a gente tem N
situações de parlamentares aqui no Rio Grande do Sul que tiveram as suas famílias atacadas, principalmente as suas filhas. Então, não é possível que a gente viva isso no nosso país. A gente tem uma legislação, como a vereadora Daia, ela precisa avançar, mas ela é um começo, né? A Débora falou sobre isso, né, que tem essa lacuna da lei, como você falou, não estava ainda candidata a um cargo, não estava eleita, então a lei não abrangeria, né? Mas que mesmo assim ela precisa ser qualificada, precisa ser melhorada, filiada, mas é um começo para a luta continuar. Olha, minha filha são mais de 18 anos e não também nesse caso só dentro da questão política e de partidos. Então é muita coisa que precisa. E a gente pode pensar assim, nós estamos falando de uma legislação que vai estar completando agora menos de meia década, né? De 20, então, 21. E me chamou a atenção, a gente teve uma atividade interna aqui e nós 3 estávamos na atividade, por exemplo, aonde a gente tem um congresso, uma Câmara de Deputados, onde não havia um banheiro para que as mulheres pudessem ocupar. Exatamente. Até muito recentemente, né? Sei o quanto cada uma de nós transitou no símbolo maior, e estou trazendo Brasília porque né? Quando a gente olha as estruturas lá, dos gabinetes, quando a gente circula pela Câmara dos Deputados, a gente visualiza que não é um espaço pensado que será ocupado por homens e por mulheres. Ele é pensado para os homens. E por isso, se tivéssemos mais representatividade de mulheres, essa lei poderia estar muito mais completa. Com certeza, mas estamos aí com o objetivo da gente, Exatamente. Como legisladoras, a gente precisa pontuar. Então, que bom que a gente está aqui nesse dia discutindo isso. Sim, a política de gênero, a política de violência de gênero contra mulheres é um fato e precisa ser refletida pela sociedade. Para nós que temos mandato e para todos aqueles e aquelas que não têm. Então, não vamos considerar normal que um comentário numa rede social, quando se refere a uma parlamentar, é legal, né? Vamos fazer essa reflexão, é importante. E assim, eu tenho sofrido muitos ataques nas redes sociais por uma única pessoa, por um único homem, basicamente, e são diretamente para a vereadora. Inclusive com meu nome, meu sobrenome, vereadora. E eu conversei até com a Débora, né, com a doutora Débora, no dia que ela esteve aqui, e ela me deu todos os caminhos, porque ela comentou comigo, ela disse, olha, às vezes, aí eu fui fazer um boletim de ocorrência, registrar, né, e na própria delegacia, eles não sabiam, né, eles falaram, olha, eu não sei, isso aqui não se enquadra aqui, ali. Então, assim, ficou meio que sem, né? E aí, sem um caminho correto. E aí, com a doutora Débora aqui, no final eu conversei com ela e ela me disse, não, é esses os caminhos que tu deve tomar, porque é o primeiro que é uma falta de respeito. Segundo, como a Prof. Lu falou, se fosse com um homem um assunto, a conversa teria sido diferente, mas é uma mulher. Só que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Isso é inadmissível. E como é importante, né, Deza e Daia, que a gente aqui nessa Casa Legislativa, a gente tem esse olhar. Porque também a violência, ela pode parecer que ela é seletiva em algum momento, que ela vai escolher uma vereadora. Mas ela, na verdade, quando ela tem essas características, hoje se ataca uma, posteriormente se ataca a outra, depois a outra. Então, assim, é importante, né? E eu digo isso, nós temos diversas discussões que são acaloradas, que têm posicionamentos diferentes, sim, mas o quanto é importante que a gente se olhe e a gente não normalize que as pessoas, que os homens se utilizem dos seus espaços de poder para falar mais alto, para fazer comentários desnecessários, para desligar o microfone, para questionar eventuais situações que acontecem dentro da Casa Legislativa. Então, acho que é importante e que bom que a gente possa estar fazendo cotidianamente este olhar bem apurado. E trazendo essa questão dentro da Casa Legislativa,
até impor respeito quanto à votação de projetos. Respeitem a nossa opinião, né? É um pedido que eu faço. Se a minha opinião é diferente da tua, respeita. Se eu vou votar diferente de ti, respeita. Nós temos o nosso direito ao voto, ao nosso direito de saber e de estudar e verificar que o meu posicionamento muitas vezes é diferente do teu. Decidirmos. Né? O que é bom tomada de decisão. Para mim. Então, cada um tem a sua opinião e a gente precisa ser respeitada. A vereadora Dessa falou que não era do meio político, mas foi a fundadora e participa ativamente da pauta da defesa animal, que é uma pauta extremamente política, né? Extremamente política, exatamente. Como interligada com a questão dos direitos humanos também, né? São pautas que andam juntas. Como você pretende trabalhar essas pautas aqui dentro do seu mandato? Tati, muitas pessoas às vezes pensam assim, ela é a vereadora da causa animal. Na verdade, eu sou a vereadora de uma população, de uma comunidade, né, toda a nossa cidade. Não é só a causa animal. Eu fui eleita através da causa animal, porque é o trabalho que eu tenho há mais de 10 anos junto à causa animal. Mas a gente, quando fala em ser vereadora, isso é muito além de uma causa, é de um todo, né? Então, eu estou passando isso e mostrando para as pessoas que eu sempre digo que quem cuida, né, quem dá amor, quem protege um animal, cuida com muito amor, com o mesmo amor e carinho das pessoas. Então, a gente também tem que quebrar um pouquinho de que nós temos objetivos, a professora Lu, educação, segurança, a Daia delegada, né? Eu a causa animal, inspetora, mas nós estamos aqui, não é somente por uma causa, né? Nós estamos por todas as causas, e eu sei que a minha causa é o que eu tenho né, na minha vida, que é os animais, o tanto que eu luto, mas o mesmo que eu luto pelos animais, eu luto pelas pessoas, e sei que a Prof. Lu também luta pelos animais, a Dai, tanto que a Dai chegou e me mostrou, é a foto da minha cachorrinha. Então é muito importante, né, a gente estar em todas as pautas, em todos os assuntos, e mostrar que nós estamos aqui, né, para um todo, para a população, né, de uma forma geral. Claro que para mim a causa animal é um objetivo muito grande, porque em Novo Hamburgo, quando se fala em causa animal, hoje nós não temos, eu brinco que a gente não tem aquele 0,1% de algo positivo para os animais, nós não temos, e pós-enchente isso piorou muito, então é uma luta que hoje nós estamos começando do zero, não é fácil, né? Eu digo assim, nós estamos falando de vidas, nós não estamos falando de causa, nós estamos falando de vidas. Eu digo que eu brigo não só pelo conserto do poste de luz, eu brigo por vidas, independente se é uma vida humana ou uma vida animal. Então, eu estou aqui e esse é o objetivo, para mim, e eu sempre usei durante a minha campanha, todas as vidas importam, né? Então, é isso que eu estou aqui para trabalhar por todas, né, por todas as pessoas e pelos animais. A vereadora Daia, então, inspetora, né, de polícia, intimamente ligada com esse assunto de segurança, preside a comissão de segurança aqui da casa, né? Como essa tua experiência antes de entrar na política, já tem uma longa trajetória, né, na Polícia Civil, te ajuda na percepção dos assuntos que são discutidos aqui, na formulação de possíveis e futuros projetos? Eu falo agora, nesse momento, de um desafio muito grande, que a primeira delegacia que eu atuei aqui em Novo Hamburgo foi a delegacia especializada no atendimento à mulher. Então, um dos maiores desafios ainda é a violência doméstica, que ela permanece invisível, muitas vezes. Então, é de suma importância que tenhamos mais conscientização, que tenhamos mais apoio, inclusive tem a rede de apoio, mas precisamos de mais casas-abrigo, precisamos de assistência jurídica para essas vítimas. E como eu mencionei antes sobre a economia solidária, a importância dessas mulheres empreenderem, para elas terem uma rede, terem uma renda também, e para que elas possam sair daquele ciclo de violência.
porque muitas vezes essas vítimas dependem financeiramente daquele agressor. E um exemplo, na minha vivência, teve uma senhora com 3 filhos, que ela foi até a delegacia fazer uma ocorrência e pedir ajuda, ela estava desesperada, ela saiu com poucos pertences e os filhos debaixo dos braços, e ela foi fazer a ocorrência, eu precisei levar essa vítima de viatura, juntamente com uma outra colega, até um abrigo. No momento que eu cheguei naquele abrigo, eu desci da viatura para pegar os pertences e entregar a ela, e eu recebi um abraço coletivo daquela mãe e daqueles 3 filhos, 3 meninos, porque aquilo ali foi a salvação para eles. E daí vocês imaginam o quanto essa mulher sofria, o quanto essas crianças sofriam, e só de tirar eles daquele convívio e levar, ali não estava resolvido o problema, era só de imediato. Então, eu acredito que, por mais que tenhamos políticas públicas, precisamos de vereadores, de instituições, ajuda da sociedade, para que essas mulheres consigam voltar ao mercado de trabalho, consigam elas mesmas cuidarem dessas crianças, e muitas vezes elas não têm filhos, mas elas precisam desse apoio psicológico, porque a dor é muito forte, a coragem, muitas vezes elas não sentem mais, elas não têm mais sentimentos. Então elas precisam ser encorajadas, elas precisam ser acolhidas. É um dos grandes desafios. E a professora Luciana, na educação, né, presidente do sindicato por diversos mandatos, e aqui eu só quero fazer um parênteses, né, falando da representatividade feminina. Nós temos um grande projeto aqui na casa que se chama Vereador Mirim, que vai começar agora de novo em 2025, ano passado não teve, em função das eleições, né, e ele leva a política, né, para crianças do 5º ao 9º ano, para falar justamente sobre isso, né, que a política ela está presente em todos os atos, né, em toda decisão que a criança toma dentro da escola, da coletividade, na família, e que no vereador mirim, a representatividade feminina de vereadoras mirins é sempre maior do que de meninos, né? Então é uma sementinha que já está sendo plantada, e dentro das escolas, vereadora, né? Então, como você percebe isso, e também falar um pouquinho das suas pautas na área da educação? Acho que é um desafio, né? A gente tem passado por algumas discussões, enquanto sociedade, de qual é o papel da escola. Eu venho de uma geração, e eu não tenho dúvida nenhuma aqui, que eu nasci antes das 4 mulheres que compõem essa roda, aonde a gente tinha, né? Eu acho que o vereador mirim dessa casa legislativa, ele possibilita o protagonismo infanto-juvenil dentro das nossas escolas municipais, estaduais e privadas, no sentido da gente refletir sobre a questão da representatividade no legislativo. Então é fundamental, sou fã de carteirinha. Quando foi instituído, eu era diretora de uma escola municipal, então a minha escola é uma escola que vem participando efetivamente, e digo minha escola porque ainda estou na escola, sou professora dessa escola, que pertence ao bairro Petrópolis, então participou de todos os movimentos, todas as edições. E quero te dizer assim que depois gostaríamos de voltar nesse assunto, porque a vereadora Daia que falou de algo bem importante, né? A gente apresentou inclusive um projeto que teve um parecer de inconstitucionalidade, vereadora Daia, que é para a gente discutir sobre a questão da violência dentro das nossas escolas municipais. Esse projeto deve estar no plenário daqui a alguns dias. Então, a minha atuação aqui se dá dentro da perspectiva que a educação dialoga com todos os espaços da cidade. Então, tenho me dedicado a discutir e acho que gostaria de ser reconhecida como uma vereadora que fala daquilo que realmente importa para a vida das pessoas, né? Para o cotidiano. Então, considero que fortalecer o serviço público, a perspectiva de uma educação pública, saúde pública, segurança, dentro de um olhar para a cidade que atenda às demandas de quem realmente precisa.
Então, vou me focar muito nos problemas reais da cidade. Então, hoje a gente está discutindo, por exemplo, não é possível estar numa cidade que a gente tenha um tarifaço de 45% de aumento na água. O nosso transporte coletivo, ele está atendendo a demanda de realmente precisa, então, como, e parafraseando uma frase que o pai da vereadora Daia dizia, né, a vereadora ou vereador é quase como se fosse, né, um síndico, né, aquele que está lá dentro dos bairros, circulando pela cidade, trazendo a pauta real da vida. E aproveitando, ele falava muito despachante da comunidade. Despachante, me faltou a palavra despachante, e eu fiz uma analogia aqui com o síndico, né, da cidade. Então é isso, a gente pretende fazer destes 4 anos aí um mandato de luta, que também é uma característica, né? As professoras e professores aí lutam arduamente no seu cotidiano por uma sociedade melhor. Então esse mandato tem esse compromisso da gente estar discutindo uma cidade melhor para que todas nós possamos viver, para que todos possam viver, uma cidade boa para se viver. Vereadoras, então falando um pouquinho agora sobre a programação do Mês da Mulher, aproveitando que a Procuradoria Especial da Mulher completa aniversário também no mês de março, depois a vereadora vai falar um pouquinho sobre a programação, e numa reunião entre vocês ficou definido que em 2025, esse ano então, a Procuradora Especial da Mulher, professora Luciana Martins, em 2026, Daia Hanisch como Procuradora Especial da Mulher, em 2027, Deza Guerreira, e em 2028, um consenso, né, vai definir, então, quem seguirá à frente deste importante órgão em defesa das mulheres e contra a violência de gênero aqui na Câmara, é isso? Só salientando que essas decisões foram tomadas em conjunto, nós 3, através do diálogo. E que é uma decisão de mulheres. A gente não aguardou, né? Porque nós conversamos lá no mês de novembro. E é disso que a gente está falando, dessa perspectiva que nós precisamos exercitar. Falando sobre isso também, né? A gente falou bastante sobre a palestra da servidora do TRE e quero aproveitar para dizer que quem ficou curioso, então, quer saber mais, então, sobre o que ela falou da representatividade das mulheres, a importância da mulher na política, pode assistir no nosso YouTube da TV Câmara, né, na sessão de segunda-feira do dia 10 de março, então é só procurar e assistir. Mas, para além disso, são diversas outras atividades, né, vereadoras? Nós temos um prêmio que vão homenagear 13 mulheres. Aqui vai ser no dia 13, será no dia 13 de março. Então, eu gostaria de ler o nome, então, das homenageadas para ficar registrado, né? É a Maria Celedi Amado Pires, indicada do vereador Cristiano Kohler, Yara Beatriz da Rocha, indicada da Daia, Nara Regina Fernandes, indicada da Deza, Adriana Lazarim, do Wellington Ávila, Terezinha Elisete Viana, do Enio Brizola, Paula Casari Kundari, do Felipe Cumbral, Diva Walzer Kun, do Giovanni Caju, Márcia Rosane Weber, do Ico Remin, Madalena Regina Soares, do Ito Luciano, Ana Luísa Conte, do Joelson de Araújo, Clauteres Zonato, do Juliano Souto, Leonilda Colares da Silva, da professora Luciana, Arlete Fátima Marques, do Ricardo Ritter, e dizer que quem quiser saber mais sobre as importantes contribuições, então, que essas mulheres trouxeram e trazem para a nossa comunidade em diversas áreas, cultura, educação, cidadania, coletividade, então é só acessar o @CâmaraNH, o Instagram, que vai estar lá um breve histórico, então, de todas essas nossas homenageadas. Gostaria, então, que a professora Luciana e as vereadoras falassem um pouco sobre o que pensaram para esse mês da mulher, já que também a programação é uma construção conjunta, né, da Procuradoria com os gabinetes das vereadoras. Bom, então a gente procurou fazer uma proposta aí da gente estar discutindo a questão do mês dentro de uma perspectiva bastante ampla. A gente iniciou no sábado com atividades em diversos locais da cidade. Assim, tivemos a Débora, então, conversando sobre a questão, trazendo o seu estudo sobre a participação das mulheres.
Temos a sessão solene, que além de estar acessando lá, a gente convida para todos aqueles e aquelas que possam estar assistindo, né? No dia 13, a sessão solene, não haverá lugar para todos no plenário. A partir das 7 horas da noite. A partir das 19 horas, mas né, a nossa TV Câmara vai estar ao vivo, trazendo para toda a população. No dia 20, eu sempre digo que a gente sempre tem aí uma cereja dos nossos bolos, né? E dia 20 a gente tem uma audiência pública muito importante, porque a vereadora Daia antes falava sobre a questão da violência, e hoje nós não temos um espaço que acolha as mulheres que sofrem uma violência. A gente perdeu um equipamento público que nós tínhamos, né, que era um CRM, um Centro de Referência da Mulher, e hoje essa audiência pública que vai contar com a presença de muitas mulheres e homens numa mesa muito qualificada para discutir quais as políticas públicas que nós temos na cidade de Novo Hamburgo e quais as que são necessárias, né? Então, convidar que a gente venha até a Casa Legislativa, que a gente esteja aqui no dia 20, às 19 horas, para participar da audiência pública. E no dia 25 nós temos um sarau, né? Que é o momento em que a gente vai estar todas juntas aí, trazendo a arte como uma forma de manifestar as nossas pautas também. Então, o sarau não vai ser transmitido, então fica o convite, né, para presencialmente, quem quiser mas é prestigiar aberto, e participar. venham presencialmente, venham manifestar sua arte. A gente tem diversos coletivos, Tati, de mulheres na cidade. Também é um espaço, quero aqui colocar a Procuradoria da Mulher à disposição, aguardar, para além das nossas reuniões que acontecem sempre na última sexta-feira do mês, que os coletivos de mulheres possam estar acessando a Procuradoria, os gabinetes das 3 vereadoras, para que a gente possa estar discutindo as pautas das mulheres nessa casa. Além disso, já foi realizado, né, vereadora, a Procuradoria foi às ruas, né, conversar com a população na Praça do Imigrante. Algumas vereadoras estiveram presentes, presidente Kohler, o Wellington, né? E que retorno vocês tiveram da população deste momento? Vereadora Adesa, bem acolhedora, né? Presente no sábado e posso dizer que foi um momento muito importante para todas que estavam lá presentes. Estava um momento de alegria, de se descontrair, né? E foi muito bacana, muito bonito ver esse coletivo de mãos dadas, porque isso era um coletivo de mãos dadas, cada um, né, tava a Procuradoria da Mulher, tinha a SDS, e as pessoas unidas, né, trazendo um momento de alegria, de descontração mesmo para as mulheres, para a terceira idade, que foi muito bacana, e é muito importante isso para as mulheres, para a cidade de Novo Hamburgo. Eu recebi mensagens onde pessoas estavam me falando, olha, sábado foi um momento de muita alegria para a cidade de Novo Hamburgo. Então, a importância de nós termos mais isso, e eu acho que é isso que às vezes a gente precisa entender, que esses tipos de trabalho que a gente traz, né, que esses eventos, eles são muito importantes. É o momento que a mulher está ali descontraindo, tá tendo uma conversa, né? Eu tive pessoas, mulheres que foram lá falar comigo, exato, que foram lá falar, que foram conversar. E eu gostaria de destacar, Tati, que no sábado, no dia 8, pela manhã, a gente esteve numa comunidade. A Procuradoria foi convidada para conversar sobre o trabalho e sobre este espaço numa escola. A Escola Helena Caim Sampaio, fica aqui um agradecimento para essa comunidade. Nós tivemos um público que era praticamente só mulheres, em uma conversa onde a gente apresentou a Procuradoria e a perspectiva deste espaço, dessa Casa Legislativa, que está trazendo para a cidade mais um espaço de discussão sobre a questão da violência contra as mulheres, de estar pensando políticas, de estar sendo um espaço, um elo aí entre diversas entidades. Então, agradecer e dizer que a Procuradoria está disponível para estar indo também até as comunidades, está se apresentando,
fazendo um bate-papo e foi muito, muito legal. Eu não sei, eu desconheço quantas vezes a Procuradoria esteve em outros espaços assim. E fiquei muito feliz porque fomos convidados por uma instituição de educação. E é isso também, a gente precisa pensar que a violência precisa passar pelos espaços de educação. Se hoje nós temos homens que cometem violência, a gente precisa estar pensando lá numa educação que paute, né, desde muito pequenas crianças, de como a gente vai ter uma sociedade onde homens e mulheres possam conviver de uma forma harmoniosa, feliz e sem a violência. Inclusive, eu pego um pouquinho do teu trecho. A Polícia Civil, ela tem o Papo de Responsa, que são palestras nas escolas, tipo o PROERD da Polícia Militar, existe o Papo de Responsa. Por 2 anos eu atuei aqui no município de Novo Hamburgo, indo até as escolas, e o que é o papo? Não é uma palestra que o policial vai lá e fica falando e ninguém participa. O papo é tu colocar a responsabilidade e eles devolverem para ti. É uma troca. É muito importante e as crianças e adolescentes, eles conseguem perceber que o policial é uma pessoa comum e que eles podem chegar até nós com várias... muitas vezes eles vinham, eu tô sofrendo tal tipo de violência. Então é muito importante essa aproximação da polícia com as escolas. E uma coisa importante da Procuradoria da Mulher, que agora eu pensando aqui, né, que a gente está sempre... e também colocar, tanto a Procuradoria quanto eu coloco o meu gabinete à disposição, porque às vezes o que acontece? As mulheres acabam se fechando e não falando. Então, eu digo que nós estamos aqui e eu me coloco à disposição, né, se tiver alguma mulher que hoje está passando por algum problema, que não quer conversar com um familiar, que a gente possa estar orientando, ajudando, vem até o gabinete, eu acredito que vocês também pensam da mesma forma, que a gente possa ajudar, porque às vezes as mulheres, elas têm vergonha. E como é importante a escuta nesses casos. Extremamente importante. Então, eu estou me colocando, e eu sei que a Procuradoria da Mulher já se colocou, né, à disposição, mas acho que somos 3 aqui na Câmara de Vereadores, então a gente tem que fazer essa união também pelas mulheres que muitas vezes se calam. Urias, é importante lembrar ainda, né, que no dia 22 de março de 2018, a Procuradoria Especial da Mulher foi criada, então vai completar 7 anos agora. E que no dia 24, né, fica o convite também, depois vai estar tudo disponível no YouTube, para as pessoas ou assistirem aqui ou pelo nosso canal uma fala, então, da vereadora Luciana, que está como procuradora, falando dos projetos, das expectativas e das bandeiras que devem nortear, então, o trabalho, a atuação, né, da Procuradoria Especial da Mulher neste ano de 2025. Lembrando que a Procuradoria, ela faz parte de um grupo maior que se chama Rede Integrada Laço Lilás, né, que é que acontece as reuniões na última sexta-feira de cada mês. Então, são várias entidades pensando conselhos, parte jurídica, parte psicológica, defensoria pública, né, pensando estruturas e políticas, então, que possam diminuir esses altos índices que ainda em 2025 a gente tem dos diversos tipos de violência, porque a gente fala muito em feminicídio, mas a gente sabe que são 5 tipos de violência: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, tem tanta coisa ainda para falar, mas eu quero destacar que a Procuradoria Especial da Mulher está com toda a programação visual nova, e daí eu quero parabenizar 2 colegas aqui da Câmara, da Gerência de Comunicação, 2 mulheres que foram responsáveis, então, por esse trabalho, que é a minha colega jornalista Maíra Kiffer e a nossa estagiária de design, Júlia Auler. Então, tem bottom, tem o termômetro, né, do perigo, fala aqui o telefone, né, em caso de... para denúncias ou orientações, e
Também estamos com um novo Instagram que mudou de Rede Integrada Laço Lilás, né, para Procuradoria da Mulher NH. Então, por favor, sigam lá o perfil da Procuradoria da Mulher, fortaleçam, troquem ideias, tragam sugestões. As entidades que hoje ainda não compõem a Rede Lilás, fica o convite para a última sexta-feira de cada mês. Temos muito o que fazer, né? E esperamos avançar neste ano. Ano que vem vamos ter a vereadora Daia, que vai continuar a vereadora Deza, e é um espaço institucional que a nossa Casa Legislativa tem, e que vem avançando nos demais municípios e que a gente tem que fortalecer, porque é fundamental a discussão em relação a como é que a gente dá conta de uma sociedade que é tão violenta em relação às mulheres. Vou pedir então para que cada uma faça as suas considerações finais e deixe uma mensagem para quem está nos assistindo pelo canal 16 da Claro e também pelo YouTube da TV Câmara, né, direcionada a mulheres e aos homens também. Bom, já vou aproveitar então o espaço. Quero dizer que mulheres, contem conosco. Precisamos de mais mulheres nos espaços de decisões. Precisamos de você. Não tenham medo. Venham conosco. Nosso gabinete está de portas abertas para escuta, para qualquer dúvida que possa levar vocês a seguir esse caminho, essa luta junto conosco. E homens, respeitem mais as mulheres e nos apoiem mais. Então, contem com a gente, seguimos juntas e tenham uma boa semana. Bom, quero agradecer. E que bom que a gente não deu conta da pauta, isso significa que a gente vai vir mais de uma hora de conversa. gente vai vir muitas vezes aqui neste espaço por elas, né? E parabenizar a Tati por essa possibilidade de a gente ter aqui na TV Câmara um espaço que trate sobre o tema das mulheres e de uma forma tão diversificada. E quero dizer que estamos à disposição para fazer a boa luta de todas as causas que nos tragam a viver melhor. E quero trazer uma mensagem que não é minha, mas que é da Conceição Evaristo, aonde ela diz: o importante não é ser o primeiro ou ser a primeira, o importante é abrir caminhos. Que estejamos com o nosso trabalho abrindo caminhos para muitas mulheres que possam estar aqui neste espaço em um outro momento. Vereadora Deza. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi um papo tão bom e tão importante, com pautas tão importantes, né? Que é uma pena que está acabando, né? Porque nós poderíamos falar muito mais, né? A gente tem muito assunto, muita pauta. Eu quero falar para as mulheres que acreditem em si, acreditem na sua capacidade. Se nós estamos aqui, vocês também podem estar. E como a Prof. Lu falou, estamos abrindo então esses caminhos. E acreditem em vocês. Mulher é uma guerreira, é batalhadora. E que nós estamos aqui para incentivar outras mulheres. O meu gabinete está à disposição para uma conversa, um bate-papo. Digo também para os homens, como a vereadora Dai falou, respeitem as mulheres, tenham respeito, educação. E uma coisa que eu gostaria de deixar também aqui, que a gente não precisa seguir padrões. As mulheres estão com uma convicção hoje de que precisa se seguir padrões. Então, muitas estão se preocupando porque não estão dentro dos padrões. Os padrões é a gente que faz. Então, mulher, ela pode estar onde ela quiser e como ela quiser. E é isso, um abraço a todos. Então, vereadora Daia Hanisch, vereadora professora Luciana Martins, Deza Guerreira, muito obrigada por participar então desse nosso primeiro Por Elas de 2025. Temos muito trabalho por esse ano e muitas lutas ainda para galgar, mas eu agradeço então por esses importantes esclarecimentos e apontamentos, né, e reflexões que fizemos então no dia de hoje. Obrigada pela acolhida também. Obrigada.
O nosso bate-papo de hoje mostrou que representatividade importa e que a presença feminina na política faz a diferença. As vereadoras que estiveram aqui iniciam uma nova trajetória e a Procuradoria Especial da Mulher tem um grande desafio pela frente. A programação do Mês da Mulher segue intensa com debates, homenagens e eventos que reafirmam a importância dessa luta. E o Por Elas segue firme neste compromisso de dar voz às mulheres, ampliar esse diálogo tão necessário. O programa será reprisado pela TV Câmara NH, canal 16 da Claro, e também pelo youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo episódio. Até lá!